Hello, my friends, tudo bem? Meu nome é Adriano Oliveira, esse aqui é o nosso canal do Tablo Brasil. E hoje eu vou dar uma dica bem rápida para vocês, mas que permite você conseguir criar vários tipos de customização dentro dos seus painéis do Tableau. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar a minha categoria para Columns, vou arrastar o meu Sales aqui para Rows. Lembrando que aqui eu estou utilizando a nossa própria base, né, do Sample Superstore. Então eu vou clicar aqui só para despausar, que estava pausada a minha visualização. Então, tenho minha categoria e tenho meu sales. E aí, repara o seguinte, imagina que eu queira trocar, ao invés de ter uma categoria aqui, eu quero ter uma outra dimensão, que seja uma subcategoria, que seja o meu customer name, que seja uma região, ou seja qualquer outro tipo de coisa. Para isso, a gente vai fazer uma combinação entre parâmetro e campo calculado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um parâmetro, onde eu seleciono aqui e clico em Create Parameter. Lembrando que o meu está em inglês, no seu vai estar escrito criar um parâmetro, caso o seu esteja em português. E eu vou chamar ele de selecione a dimensão. Vou colocar ele como inteiro e vou criar aqui uma lista. Dentro dessa lista, ela vai ter três valores. Então, vou ter 1, 2 e 3. O primeiro valor que eu quero vai ser a minha categoria. Então, vou escrever category. O segundo valor que eu quero vai ser o meu subcategory. E o terceiro valor que eu quero vai ser a minha região. Eu vou vir aqui e region. Então, tenho categoria, subcategoria e região. Está marcado ele como inteiro. Selecionei o valor corrente como categoria, ou seja, o valor default dele aqui. E vou dar um OK. Agora que eu tenho esse parâmetro, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar um campo calculado. Então, vou clicar aqui em Create Calculated Field. Vou chamar ele também de selecione a dimensão. Vou escrever tudo em maiúsculo mesmo, somente para ficar melhor para vocês visualizarem. Vou aumentar aqui um pouco o zoom e vou fazer o seguinte, vou fazer uma checagem, um if. Então, estou arrastando a minha dimensão, ou seja, estou pegando essa dimensão que eu tenho aqui e trazendo ela para cá. Então, só arrumar a seta aqui, né? Essa dimensão eu arrastei ela para cá, por isso que ela tem essa cor roxa, para representar que é um parâmetro. Então, se a dimensão for igual a 1, a gente vai ter aqui o nosso valor de categoria. Se a gente tiver, e aí eu vou colocar um else if, se a nossa dimensão, vou copiar esse código aqui, for igual a 2, a gente vai ter aqui a nossa subcategoria. Se ele não for nenhum nem 2, ele só pode ser 3. Então a gente poderia fazer um else e colocar a terceira, que é a região. Mas eu vou colocar mais um else if aqui, porque eu prefiro trabalhar assim, mas o else já bastaria para a gente aqui sem nenhum problema. Então vou colocar um region e vou colocar um end aqui. Então, ao fazer isso, eu vou dar um OK. E agora, ao invés de ter a categoria aqui em cima, eu vou ter a minha, selecione a dimensão. Quando eu faço isso, eu vou clicar com o botão direito em Show Me Parameter. E agora eu posso alternar entre categoria, região e subcategoria, onde o meu usuário vai conseguir visualizar a quebra do meu valor de vendas, que é o meu campo Sales, que está aqui em cima, com base na dimensão que eu deixei ele selecionar. Entretanto, para isso aqui ficar mais intuitivo, eu vou clicar com o botão direito e vou ocultar esse label da coluna. Aqui em Sheet 1, eu vou apagar essa Sheet 1, vou clicar em Insert, e aqui eu vou selecionar o nosso parâmetro Selecione a dimensão, que é esse carinha de cá. Então, eu vou clicar aqui em Selecione a dimensão e vou dar um OK. Repara que agora ele tem o nosso título Category. E se eu clicar aqui, repara que eu consigo alterar o nosso valor. Outra coisa que a gente poderia fazer é deixar esse valor de sales dinâmico. Então, eu poderia criar um outro parâmetro, repetindo o mesmo processo. Eu vou chamar ele de selecione o valor. Ele vai ser do mesmo formato inteiro, uma lista, onde eu vou ter aqui o primeiro número como sales e o segundo item como profit. Venho aqui, altero o nome, profit, e vou dar um OK. Vou criar um outro campo calculado, que vai chamar selecione o valor, que vai ser um if, o mesmo campo que a gente criou. Vou arrastar aqui o meu selecione o valor. Se o meu valor for 1, você vai retornar para mim sales. Se o meu selecione o valor for igual a 2, você vai retornar para mim o profit. E um end aqui. Poderia indentar o código, mas eu vou deixar nesse formato mesmo, que é só para um exemplo. E agora eu vou fazer o seguinte. Ao invés de ter os sales aqui em cima, eu vou ter selecione o valor.
Se eu clicar aqui em selecionar o valor e dar um Show Me Parameter, e vou pedir para exibir as marcas aqui, e aumentar também um pouquinho o tamanho delas, né, para ficar mais legível, vou vir aqui, com o tamanho 22. Repara o seguinte, se eu mudo de Sales para Profit, eu consigo alterar o valor que está sendo exibido. Se eu mudo para subcategoria, eu consigo brincar entre esses dois valores. Então, repara que isso é bem interessante. Se eu arrastar ele aqui para a cor, por exemplo, eu posso migrar as cores que eu tenho aqui, na nossa paleta de cores, grifando aqui tipo de um rosa e aqui grifando um verde, por exemplo. Dando um Apply. Repara que eu consigo visualizar agora onde eu tive prejuízo e onde eu tive lucro. Se eu mudar para a categoria, eu consigo visualizar que o problema está dentro da categoria Furniture. Se eu clicar em região, repara que eu tenho problemas aqui, normalmente na Central e no South. E se eu mudar para Sales, né, a gente tem esse tipo de informação. Só que, repara que quando eu estou colocando aqui, nem todos os valores agora são negativos. Então, a gente acaba tendo alguns probleminhas quando a gente usa essas formatações condicionais com cor. Porque não quer dizer que esse valor aqui seja negativo. Mas, de qualquer forma, a gente consegue brincar aqui e alternar. Então, existem várias formas da gente construir isso. Eu trouxe no formato mais simples possível, mais didático, para que vocês pudessem entender o potencial que tem a gente combinar aí parâmetros com campos calculados. Então, se você quer ver mais algum conteúdo sobre Tableau, que eu ainda não coloquei aqui no canal, deixa o seu like, já comenta aqui qual conteúdo que você gostaria de visualizar, e em outro momento pode ser que eu grave e traga mais dicas para vocês. Um grande abraço e até mais!